Vamos lá, pausezinho aqui também. Salve rapaziada do canal VHD, beleza? Eu sou o Vitor Hugo e esse é mais um episódio do nosso canal. Hoje eu vou contar pra vocês aqui, ao longo da minha trajetória, as máquinas que eu já voei, tá? Então vai ser um episódio bem legal, coisas que vocês não sabem, tem muita exclusividade aí. Mas antes, cara, corre aqui embaixo, dá um likezinho, se inscreve no nosso canal, tem o botãozinho tá logo aqui do lado, se inscreve e já ativa o sininho também pra sempre te mandar outras coisas, como o vídeo de hoje, por exemplo, de curiosidades, coisas que vocês não sabem ainda, principalmente aqui do canal VHD. Bom, galera, esse episódio surgiu devido a... Eu tava olhando muitas fotos antigas de coisas que já estavam acontecendo e tal, pediram fotos de eu voando antigamente, e eu achei muitas fotos legais e resolvi contar esse episódio pra vocês, tá? O tempo em São Paulo não tá ajudando muito, a gente tem bastante coisa programada aí, entrevistas, coisas legais pra fazer, mas o tempo não tá ajudando, tá muito frio, não é à toa que eu tô de casaco gravando esse vídeo aqui, porque realmente tá bastante frio. Bom, galera, é o seguinte, então a minha história e as máquinas que eu voei vão começar ali, mais ou menos, quando eu tinha meus 18 para os 19 anos, quando eu comecei a minha carreira, que isso aí foi mais ou menos entre 2008 e 2009, mais ou menos. Depois de eu ter feito meus cursos teóricos, né, eu fiz meu curso de piloto privado teórico na EACOM, fiz meu piloto comercial no Aeroclube de São Paulo, e a primeira escola que eu comecei a voar foi na Rangel Escola, que fica no Campo de Marte. Voei lá na época do Bartelotti, na época do Goiano, na época do Sintra, que até hoje é um puta amigo nosso aí, sempre assiste o canal. Cintrão, tamo junto, tô ligado que você tá assistindo esse episódio agora. Enfim, uma pancada de gente que voava lá, negociei as horas com a Cris, que é a mulher do Rangel, pessoa muito gente boa também aí. A minha história começou lá, as máquinas que eu já voei lá, como vocês vão ver na tela, é o Papatango e Yankee Bravo Romeo, voei bastante essa máquina, e uma outra também que eu voei bastante na época era o Papatango e Yankee November Juliet. Essas pessoas que eu mencionei e outras pessoas que também eu esqueci, que trabalhavam lá na escola, vão lembrar dessa época aí. Eu lembro algumas vezes, cara, teve voo de manhã, por volta de tipo 6 horas da manhã, cara, e tinha que estar lá 6 horas da manhã no domingo, e na Rangel era 1 hora de aula só. Então você tinha o tempo para chegar, esperar o outro aluno chegar, fazer o pré-voo na máquina, fazer o voo e pousar antes de comprometer a hora do aluno seguinte, né? Então era uma janelinha bem apertada, por isso que os voos das 6 da manhã eram mais disputados, porque você tinha o tempo de fazer todo o pré-voo antes, no escuro e tudo mais. E naquela época, né, imagina, 18 para 19 anos, vira e mexe, dava uma atrasadinha e já comprometia todo o voo. Ainda mais na época que estava aprendendo ali autorrotação, que foi o Sintra que me ensinou, por sinal. E aí às vezes ficava com umas janelas espaçadinhas de 2 semanas, cara, não conseguia pegar autorrotação de jeito nenhum. Aí entra a segunda parte da minha jornada aí, enquanto eu ia me formar. Nesse meio tempo, quando eu tava fazendo meu piloto privado na EACOM, eu conheci um cara chamado Rubens. Esse Rubens era um cara muito gente boa, que a gente conheceu lá, também fazia curso, e depois de um tempo a gente veio a descobrir que ele tinha uma aeronave, ele tava reformando um R-44, que ele tinha sido acidentado, mas era pouca coisa. Ele estava reformando lá na Eli Base, que hoje é onde é a Unifly, e a gente foi lá algumas vezes ver a máquina com ele. Foi lá que rolou o meu primeiro voo, foi no meu aniversário, no ano de 2008, se eu não me engano, rolou o primeiro voo. Isso foi até antes mesmo de eu começar a voar na Rangel, enfim. Mas através desse cara, assim que o 44 ele ficou pronto, ele me chamou para fazer um voo. Eu fiz um voo com um cara chamado Rogério Tesser, que foi aí um instrutor meu que me deu muitas aulas e me convidou para vir para Golden Fly. Era uma escola nova que tinha 2 aeronaves e ficava no hangar da Aristec. Pra vocês terem uma ideia, quando eu comecei a voar na Rangel, não era nem onde é hoje na Global, né? Ou Icon, né? Era na LRC, e da LRC foi para outro lugar, enfim, teve bastante mudança, apesar da galera aí dos caras aí do Instagram que ficam tirando um barato da minha cara, querendo ou não, já são quase 12 anos de aviação aí. Eu comecei já faz um bom tempo aí, já bem antes disso. Bom, seguindo para Golden Fly, eu cheguei lá, tinha o Papatango Yankee Echo Charlie, como vocês viam aí na tela. Ele era amarelinho, bonitinho, cara, a máquina legal, ele era Beta 1, não gastava nada de combustível, foi a máquina mais econômica que eu já voei na minha vida. Ela gastava tipo 20, 23 litros por hora, o que é muito pouco. E voava super bem. Não era um auge de força, mas era uma máquina que voava muito lisinho. E também tinha o Papatango Yankee Lima Papá, que era um R-22 Mariner. Ele tinha até a mistura um pouco diferente do que dos outros R-22. O Rogério Tesser me levou para voar nesse Yankee Serrian, que me apresentou a escola. Eu vi que a janela deles era sempre aberta, daria para voar com muito mais frequência, e aí já não era mais de 1 em 1 hora, era de 2 em 2 horas. Isso agilizava demais, dava para voar mais de 1 hora, dava para
espaçar um pouquinho mais o voo. E aí eu gostei pra caramba, me formei lá, né? Quem foram meus instrutores foram o Rogério Tesser, o Gilvan Araújo, que foi um grande amigo nosso aí. Inclusive, rapaziada, o Gilvan Araújo foi o cara que levou a gente pra voar de B4 recentemente, que foi um vídeo que foi super bem, todo mundo gostou pra caramba, tanto do pré-voo quanto do voo do B4. Então eu vou deixar aqui no cantinho superior da tela pra você assistir aí, caso você não tenha visto ainda, ou relembrar o voo do B4, porque esse vídeo ficou muito legal. E foi o Gilvan Araújo que foi meu instrutor lá atrás também. Além dele, tiveram outros instrutores, o Marcelo Della, tiveram várias pessoas ali que passaram durante a minha formação e durante o meu processo de piloto comercial, não só com essas máquinas, eu também voei bastante de R44, não só com o Yankee CR Yankee, que era astro, não tinha hidráulico, era queixo duro, que a gente chama, e cara, eu já comecei voando as máquinas mais difíceis ali, o que me deu muito pé em mão. E daí depois em seguida eu comecei a voar o Mike Novembra Papá, Papá, Mike Novembra Papá, como vocês estão vendo aí na tela, era um 44 pretão, né, recém-chegado assim, o Amaury tinha acabado de adquirir ele, e cara, pra mim aquilo ali era um sonho, né, velho, mano, hidráulico, molinho, cara, o voo era maravilhoso, levei vários amigos meus pra voar, comprei horas a mais para poder voar e fechar meu piloto comercial, também tendo uma boa experiência de R44 para me ajudar na formação. Bom, conforme a escola foi crescendo, né, depois futuramente ela veio virar a AGD, né, que é a Amaury Ginês Dantas, que era o meu ex-chefe lá, que eu fiquei 2 anos dando instrução, ao contrário do que muita gente tira um barato aí, cara, eu fiquei muito pendurado em 22 já, foi assim que eu me especializei na emergência, né, porque eu basicamente não saía de dentro do 22 e eu tinha o pensamento tipo assim, cara, eu fico muito tempo pendurado nesses R22, então eu tenho que ser muito bom em emergência, porque se um dia eu tiver, que a chance é alta, já que eu fico às vezes 7, 9 horas por dia dentro de um R22, eu tenho que aprender a ser mestre nisso aqui. E aí foi assim que eu treinei muita autorrotação, fiz autorrotação de head, frente de lado, 360, 180, tudo. E aí você vai pegando uma malícia na máquina, você vai ficando mais esperto. E foi assim que eu adquiri todas as minhas horas aí de R22 e tenho muita hora hoje acumulada justamente por causa disso, justamente por questão de ter dado instrução por tanto tempo, né? Pra vocês terem uma ideia, tinha mês que a gente chegava a voar 130, 140 horas por mês de R22, o que supostamente, né, pela legislação a gente teria que voar bem menos do que isso, a gente tinha que voar 90, então muitas dessas horas aí ficaram perdidas para alguém aí porque a gente não podia lançar. Conforme a escola foi crescendo, foi adquirido o Papa Tango Yankee Papa Kilo, que eu brincava que era meu helicóptero, porque naquela época eu era jovem, novinho, malemolência, tava lá sempre com as menininhas e tal, não sei o que, eu falava que era o Yankee Papaquito, né, porque os caras falavam que eu era muito paquitão e tal, e enfim, uma zoeira lá que é só pra passar mais um pouco de vergonha na internet, como vocês já sabem aí. Então, Papa Romeo Charlie Alpha, que era uma máquina que eu voei pra caramba também, branquinha, com a faixa azul, vocês estão vendo as fotos delas aí. Papa Romeo Charlie Echo, que era o irmão do Romeo Charlie Alpha, os dois eram iguais, basicamente. O Papa Romeo Hotel X-Ray Hotel, que já veio bem depois. Um que eu gostava bastante, que era Beta 1, era bem forte, era o Papa Tango Hotel Victor Whisky. Voei bastante nessa máquina também, vira e mexe tinha pane de governador. O governador desligava, a gente tinha que ir na manete na mão mesmo. Uma máquina que eu aproveitei muito, eu tenho até umas fotos bem legais aí que vocês vão ver aí. Foi o Papa Tango Yankee Sierra Tango, era de uma outra escola agregada e tal, enfim, a gente voou bastante nessa máquina também. Até o ex-dono dela ficou bem enciumado quando eu tirei essas fotos aí. Eu lembro que rolou um estressinho lá, ele ficou meio bravo comigo, mas é um grande amigo aí, é gente boa demais. Outra máquina que também foi bem icônica, que, cara, a manutenção dessa máquina era horrorosa, era muito difícil, sempre tinha pane, era o Papa Tango Yankee Eco Papá, se eu não me engano era Papa Tango, não era Papá Papá. Vocês vão ver a foto aí na tela, era um 22 roxinho, cara. Nossa, eu voei tanto essa máquina e eu tomei um susto com essa máquina uma vez. Eu tava decolando lá do Calypso, que é aquele lugar que eu costumava levar a noiva e tal, e eu falei pro aluno não puxar muita potência, porque aquela máquina era fraquinha e ela tinha um delay para mostrar a PA. É o marcador ali que basicamente simula a potência que você tem ali, né? É pressure altitude, que você consegue pegar no intake do motor para saber quanto você está puxando de pressão, e quando ele iguala com a da atmosfera, você sabe que você está puxando potência demais. Eu lembro que ele puxou, a marcação estava dando errada, a máquina começou a perder potência, o RPM começou a cair e a gente nisso estava em cima da água, em cima da represa. E aí eu desci um pouquinho de coletivo, busquei um pouquinho de velocidade, cara, eu lembro que a gente passou bem perto da água e conseguiu decolar. Mas assim, foi o feeling do RPM do motor mesmo que me chamou a atenção, porque o aluno não tava nem vendo o que tava acontecendo, tava nem ali com a hora do Brasil. Foi muito engraçado esse dia aí, porque eu lembro que minhas pernas ficaram moles, cara. Eu fiquei assim, eu falei, meu,
meu anjo da guarda me salvou mais uma vez aqui, porque com certeza essa daqui chegou muito perto de dar uma merda federal. Depois ainda vieram várias outras aeronaves, Yankee Sierra November, enfim, tiveram várias máquinas, Gillette Romeo Golf, que foi um dos últimos que foram adquiridos, que era uma máquina zeradinha, cara, muito legal. Enfim, essas são as máquinas que eu lembro, provavelmente estou esquecendo um monte de máquina aí, mas cara, segura até o final que as melhores coisas estão pro final aí, eu vou contar pra você. Inclusive, rapaziada, eu quero lembrar vocês do nosso clube de membros aqui do YouTube, tá? Aqui embaixo, pra quem tá no computador ou no Android, tem um botãozinho escrito Seja Membro, e pra quem tá no iPhone, provavelmente não vai aparecer. Mas se você for na descrição, tem um linkzinho lá pra você se tornar membro do canal. A gente solta vídeos antes da hora pra quem é membro, então a gente consegue soltar o vídeo 1, 2 dias antes. Faz parte do nosso grupo de WhatsApp comigo e várias outras pessoas. Lá a gente marca a reunião mensal, a gente vai pra pizzaria, a gente vai pra hamburgueria, a gente vai fazer várias coisas legais. A gente já fez churrasco, com casa com piscina, enfim. Tem várias coisas legais, vários benefícios aí. Além, obviamente, do clube de membros, você fica sabendo de muitas coisas antes, projetos que a gente está fazendo. Então vale muito a pena você se tornar membro aí do canal, beleza? Bom, eu não poderia também esquecer dos 44 que eu voei nessa época aí, né? O Yankee Sierra Yankee, depois, futuramente, quando eu já estava com mais horas na escola, eu voei com essa máquina basicamente o Brasil inteiro, cara. Eu fui pro sul de Minas, eu fui pra Bahia, eu fui pro sertão, eu fui pra um monte de lugar com esse Yankee Sierra Yankee queixo duro astro voando o Brasil inteiro. Tem até algumas fotos deles aí que eu vou tentar achar de arquivos pessoais meus, que a gente tava voltando da Bahia, se eu não me engano, ali perto de Belo Horizonte, um pouco mais pra cima, a gente achou uns lugares lindos, cara, uns canyons com umas cachoeiras, umas águas cristalinas, e a gente pousou lá também, enfim, pra tirar uma aguinha do joelho de leve, né, que a gente já tava voando há muito tempo. Enfim, tem muita foto antiga aí, cara, vocês até veem aí a minha cara de moleque, imagina só voar com essa cara aí, meu, é um negócio surreal. Pra mim parece que isso aconteceu há 100 anos. Se você olhar nos vídeos aí, eu já contei histórias muito legais dessas máquinas, de coisas que, enfim, que eu já passei uns apuros aí, se você olhar, entrar nessa playlist aí, vai ser bem legal. Vou deixar aqui fixado no comentário pra você essa playlist aí pra você saber. Bom, galera, depois de ter dado instrução durante 2 anos, chegou a hora de eu ir pro particular, né? Que é o que todo piloto sonha, né? Tem muita gente que queria ir pro offshore, eu só queria voar particular. E aí, em vez de eu assumir um R44, como acontece com todo mundo, eu acabei assumindo o R66, porque começaram a chegar os primeiros R66 do Brasil, chegaram e eu peguei um dos primeiros, tá? Isso é um dos motivos de eu ter tanta hora de 66, foi porque eu peguei um dos primeiros que chegou ali. Eu lembro que quando eu fui tirar minha carteira de 66, não tinha ninguém com a carteira nacional aqui no Brasil. Basicamente ninguém que a gente sabia. Só tinha o Plínio e o Rangel, que tinham ido até a fábrica lá nos Estados Unidos, lá em Torrance, lá na Califórnia, para fazer o curso. E foram eles que me deram o aval, o ground school e as horas que eu precisava fazer para tirar as horas. E foi com esse cara aqui, ó, com o Papa Romeo Fox Alpha. Eu já contei aqui em alguns vídeos para vocês algumas histórias dele, inclusive tem várias fotos aí, cara. Foi uma das máquinas que mais marcou a minha história aí como piloto, porque essa época aí não tinha muito R66 no mercado, tinham pouquíssimos, tá? E quase nenhum deles tinha a opção de você poder voar, então eu fiz demonstração com novos proprietários, eu dei treinamento para muita gente, tem muito piloto hoje que tem a carteira de R66, fui eu que dei instrução para os caras aí no começo, tem arquivo de um monte de gente, tem uma pancada de gente que a gente voa fazendo treinamento de autorrotação com celhão e tudo mais. Cara, eu voei 1 ano nessa máquina, mas parece que eu voei tipo 30, de tantos voos que a gente fez, inclusive já fiz vídeo aqui no canal contando os apuros que eu já passei de tempo voando com ela. Eu voei essa máquina exatamente por 1 ano, nesse 1 ano eu já voei outras máquinas também, todo o R66 que chegava, justamente por ter poucos pilotos certificados com carteira de R66, então eu era chamado para fazer muita coisa. Inclusive, eu girei o Papa Romeo Golf Zulu Papá lá em Goiânia, quando chegou o Zero dos Estados Unidos. Os donos eram os Perrella, né? Os deputados e tal. Foi até aquela máquina que se envolveu naquela história, que, enfim, foi achado com cocaína dentro, depois virou uma zoeira do caramba, o helicoca, e falava que realmente o R66 carregava 400 quilos no bagageiro, porque tinha 400 quilos de pasta base, enfim, foi uma zoeira do caramba, e inclusive ele era a mesma cor do BG, igualzinho. Então já aconteceu de ter vídeo aí na internet fazendo umas zoeiras aí, voando em cima de barco, a galera achar que sou eu, mas não é o IBG, tá? Inclusive, galera, se vocês quiserem saber mais história de alguma dessas aeronaves, alguma dessas matrículas que eu vou mencionar aqui no canal, escreve aqui pra mim, quero saber mais história do Yankee Sierra Yankee, que tem muita história, quero saber mais história sobre IBG, quero saber mais história sobre o Mike Tango, ou
sei lá qual que for, qualquer uma dessas matrículas que eu falei aqui, que eu voei bastante, coloca aqui embaixo aqui pra mim alguma história que eu conto em algum episódio, algumas histórias que eu tive com alunos, clientes que eu levei pra voar, beleza? Pode comentar aqui embaixo que eu vou ler tudo. Voei o Fox Alpha, voei várias outras máquinas que eu vou esquecer de falar aqui pra vocês as matrículas, tá? Depois do Fox Alpha, que vocês viram em várias fotos, eu fiz matéria para Full Power na época, tirei a foto do Fox Alpha e do meu SI Turbo que eu tinha na época, enfim, cara, tem muita história com essa máquina aí e infelizmente eu saí dela numa forma talvez não muito legal, mas eu só tenho boas lembranças de todo mundo que a gente voou, das missões que eu fiz, enfim, eu só tenho boas lembranças, guardo com ela no meu coração aqui, porque ela foi muito importante na minha carreira. Logo depois disso, eu saí desse emprego, eu fiquei 6 meses desempregado, foi mais ou menos na época que eu conheci a Carol, que foi há basicamente 7 anos atrás isso. Eu saí dessa máquina de trabalhar dela em março de 2013, mais ou menos nesses meados, entre fevereiro e março, eu não lembro exatamente. Fiquei 6 meses empregado e depois eu assumi uma máquina que tinha o prefixo de Papa Romeo Mike Tango, que era um R66 verde. Voei 2 anos essa máquina para os irmãos que eu trabalhava aí. Também só tenho boas lembranças, era um voo bem mais tranquilo, eram voos mais curtos, não tinha tanto voo de serra como tinha no Fox Alpha, era um trabalho bem mais tranquilo. E eu também só tenho boas lembranças também desse emprego, desse trabalho que foi muito legal. Essa máquina eu cuidava que nem um bibelô, era muito legal. E nesse meio tempo rolaram várias outras aeronaves também que eu voei. Ah, eu esqueci de uma aeronave também. Lá na época da escolinha, o Rogério Tesser, vira e mexe, ele fazia algumas missões e tal. E quando ele não podia cobrir as missões, ele passava para mim o Papa Golf Alpha Zulu, que é um R44 Clipper 2, tá? Foi o primeiro Raven 2 que eu voei na minha vida, né? Acionamento por botão, enfim, já não era carburado, ele era injeção direta. Assim como também voei o Papa Mike Sierra Charlie, que foi um R44 novo que chegou. Mike November Papa também voei bastante aí pelo Brasil aí para fazer vários tipos de missões, que era uma máquina bem fraquinha, por sinal. Fiz ali algumas horas, enfim. Vamos voltar lá para os R66 já vários anos depois. Enquanto eu voava o Mike Tango, eu sempre fazia alguns bicos, né? E assim que o Mike Tango chegou aqui no Brasil, também chegaram outras aeronaves. Uma delas foi o Papa Romeo Vitor Delta Mike, que era um R66 azul lindo, da mesma cor do fio que a gente levou para Fortaleza. E aí eu fiz bastante voo nessa máquina, eu voei umas 50 ou 60 horas nessa máquina também. E nesse meio tempo do Mike Tango, que era verde, o meu grande amigo Vitor Pessoa também adquiriu uma máquina que era o Papa Romeo Fox Eco, tá? Que era verde igualzinho o Mike Tango. Então, se você não prestasse atenção na matrícula, parecia a mesma máquina. Também voei muito nesse Fox Eco aí, eu devo ter de 100 a 150 horas também no Fox Eco. Só para vocês terem uma ideia, o Fox Alpha eu voei 440 horas em um ano, tá? É muita hora. No Mike Tango eu voei por volta de 250 a 300 horas, eu não lembro agora o número exato. O Vitor Delta Mike eu voei de 50 a 60 horas, o Fox Eco eu voei de 100 a 150 horas no Fox Eco. Também preciso olhar também, porque tem bastante hora lá perdida, eu nunca peguei esse diário para lançar. Nesse meio tempo também, alguns R44s que eu voava também, tinha o Papa Bravo India Sierra, tenho várias fotos dele aí, levava muita noiva aí para fazer casamento, afinal o helicóptero era do dono da casa de festa, então vira e mexe ele tinha que estar lá com os convidados, ele não podia atender e ele mandava eu no lugar dele. Voei bastante essa máquina, Raven 2 também. Voei também o Papa Romeo Tango Uniforme November, que foi aquele helicóptero que se envolveu no acidente da noiva, que foi um acidente chocante aí, que a gente tem vídeo até hoje falando deles. É uma pena também, cara, porque essa máquina era linda, cara, num R44 muito bonito, inclusive de um grande amigo meu também, que era dono dessa máquina, né? Então foi um baque geral para todo mundo, porque o Peterson, que foi o piloto, também foi aluno nosso lá da GD. Então foi uma coisa que marcou bastante pra gente. Também voei o Papa Romeo Vitor India Alpha, que foi o outro helicóptero que se envolveu em acidente aí também de noiva. Alguns meses depois, mas graças a Deus esse não veio ninguém a falecer, todo mundo tá bem hoje, foi só o dano material realmente. E depois, galera, depois que eu saí do Papa Romeo Mike Tango, eu tava um pouco desanimado da aviação, eu tava realmente pensando em parar de voar executivo, já tava ali numa ideia de sair fora, e depois de 9 meses ou quase 10 meses de desempregado, eu peguei e recebi uma proposta de um cara para voar um tal de Papa Romeo India Bravo Golf. E aí, minha história seguiu como piloto executivo por mais 2 anos voando Papa Romeo India Bravo Golf. Foi aí que eu fiquei conhecido através do canal VHD. Todo mundo começou a me conhecer, ver meus vídeos, gostar e tudo mais. E assim, a história seguiu por mais 2 anos, né? Quando eu comecei a fazer os vídeos no India Bravo Golf, eu já estava voando ele há mais ou menos uns 6 meses, né? Nesse meio tempo também a gente levou
o Delta Mike Fox para os Estados Unidos, que é uma série que a gente também tem aqui no canal, levando um helicóptero para os Estados Unidos, enfim. Teve várias máquinas, eu provavelmente esqueci de muita máquina de mencionar aqui, voo. Ah, esqueci também de R66, Papa Romeo Delta Delta Uniforme, que era de um amigo do dono do Papa Romeo Fox Alpha. Voei bastante também o Celião, recentemente encontrei na HBR, fiz um vídeo lá também, que tem aqui no canal também. E junto, na mesma época do Papa Romeo India Bravo Golf, que é esse bonitão aqui, tem muita gente que chama de Bordeaux, tem gente que chama de vinho, eu prefiro falar que ele é vinho, tá? Também tinha o Papa Vitor Alfa Sierra, que era a mesma cor dele, só que sem as faixas douradas. Fiz vários vídeos aqui pro canal, levando convidados com ele, a galera até confundia, achava que era o India Bravo Golf, mas não era, era outra máquina, mas a configuração era igual. E engraçado que essa máquina também era do Vitor Pessoa. Então, enquanto eu voava o Mike Tango, que era verde, ele tinha o Fox Echo, que também era verde. A gente também fazia uma troca de horas. Quando eu voava no India Bravo Golf, tinha o Vitor Alfa Sierra, que era a mesma cor, mesma configuração, tudo igual. Então, vira e mexe, a galera confundia as máquinas e as matrículas, porque realmente eram todas muito parecidas. Enfim, galera, eu tentei aqui mostrar um pouco da minha trajetória profissional, dos empregos e dos lugares que eu passei, e também contar um pouquinho para vocês das máquinas que eu voei. Com certeza eu tô esquecendo muita máquina que eu voei aqui. A galera muitas vezes me conhece aí só por 2 anos, né? Faz 2 anos que eu faço vídeo para vocês e tal. Então vocês conhecem um pouco da minha trajetória profissional. Eu tô fazendo esse vídeo para vocês conhecerem até um pouco mais, entenderem um pouco mais das coisas que eu já fiz, os lugares que eu já voei, as máquinas que eu já voei, para vocês entenderem um pouco mais o processo nesse caminho, que nada acontece de uma hora para outra. É muito tempo dedicado e trilhado para a gente conseguir chegar onde chega. Então isso é uma coisa que eu sempre falo, que na aviação não tem muito atalho. Você tem que seguir ali o caminho e você tem que dedicar tempo, você tem que dedicar boa parte da sua vida para conseguir fazer isso. Bom, é isso, rapaziada. Eu vou deixar outro episódio aqui no cantinho da tela aí para você ver, que é o episódio em que eu conto uma dor de cabeça que eu tive com o Fox Alpha de um tempo muito ruim que eu peguei. E eu também mostro lá o Delta Uniforme e o piloto dele também, para vocês conhecerem um pouco melhor aí. Tá aqui, é só você clicar e assistir e continuar assistindo nosso conteúdo aí, tem muita coisa legal. Tamo junto, valeu, até a próxima, eu espero vocês comentarem.